O Galaxy S21 Ultra estreia a nova geração do sensor de 108 megapixels da Samsung, que promete imagens melhores em qualquer tipo de situação. Em nossos comparativos anteriores, vimos que tanto o S20 Ultra quanto o Note 20 Ultra perderam para os rivais da Apple, que trazem sensor de apenas 12 megapixels. Será que a história muda com o S21 Ultra? Para tornar o comparativo mais interessante, também colocamos o Zenfone 7 da Asus na disputa. O seu antecessor apresentou boas câmeras, mas não boas o suficiente para bater de frente com a Samsung e a Apple. Veremos se agora a Asus tem maior poder de fogo em fotografia. É sempre bom lembrar que o Tudo Celular realizou uma enquete para o público votar na melhor foto sem saber qual celular fez a captura. O mesmo vale para a nossa equipe que voltou às cegas. Isso nos dá imparcialidade para eleger a melhor câmera sem ser influenciado por marca ou modelo. Recado dado, vamos aos vencedores em cada cenário. Começamos o comparativo com algo que todos amam: selfies. O iPhone usa o sensor 3D do Face ID para gerar o efeito de desfoque de fundo, e se você quer selfies com aspecto mais profissional, então o iPhone 12 Pro Max é o que registra as melhores selfies. A Apple tem a mania de dar um tom amarelado às fotos, mas há quem goste do bronzeado na pele. Os dois modelos da Samsung apresentam suavização de pele, e isso destrói os detalhes das fotos. Já o Zenfone foi o segundo melhor, apesar de ter um efeito de desfoque mais suave. O mesmo acontece ao usar o modo retrato com a câmera traseira. O iPhone 12 Pro Max tira proveito do sensor LiDAR para gerar um desfoque mais uniforme e com menos falhas. Os dois modelos da Samsung apresentam um efeito mais agressivo na parte superior da foto, porém com falhas ao redor da modelo. Sem falar que exageram no pós-processamento, especialmente no caso do Note 20 Ultra. O Zenfone fica em segundo e entrega um efeito retrato suave, porém sem interferir na qualidade geral da foto. Você é do tipo que prefere fotos mais saturadas ou com cores mais próximas da realidade? Esse é um ponto onde o Zenfone acerta. Ele foi o que apresentou a melhor captura de cores sem exagerar no contraste como o iPhone ou deixar as cores muito frias como nos dois da Samsung. Já o iPhone segue com sua mania de dar uma saturada na tonalidade do branco, o que deixa a foto com cara de dia ensolarado, e isso acabou sendo a preferência de muitos. Com isso, o modelo da maçã leva a medalha de prata. Fotografar de perto é um desafio para muito celular, especialmente se não tiver uma câmera dedicada para macros. Aqui é inegável que o iPhone 12 Pro Max registra a foto mais nítida, porém é o que exagera mais na saturação. Temos que admitir que corrigir isso é fácil, até mesmo pelo próprio Instagram. Então damos vitória ao modelo da maçã. Em segundo vem o S21 Ultra, que acertou muito mais na nitidez do que o Zenfone 7 e Note 20 Ultra. Até agora vimos a Samsung comer poeira para a Apple e Asus, mas o jogo começa a mudar quando você precisa registrar uma foto de algo que está distante. O novo sensor da Samsung, aliado ao poderoso zoom, faz o S21 Ultra registrar a imagem mais nítida da nossa modelo. O Galaxy Note 20 Ultra vem logo em seguida, mostrando que a geração anterior ainda é uma ótima escolha para quem fotografa muito utilizando o zoom. Aqui é onde o iPhone realmente decepciona e fica em último. Se precisar ir ainda além e usar zoom de 10 vezes, fica claro mais uma vez que a Samsung leva a melhor. S21 Ultra e Note 20 Ultra entregam qualidade próxima, porém o modelo mais recente fica um pouco à frente por ter fotos mais nítidas. O Zenfone 7 não fica tão atrás dos modelos coreanos e supera com folga o iPhone 12 Pro Max. Já está na hora da Apple começar a investir mais em câmera teleobjetiva ou vai continuar comendo poeira para a concorrência em zoom. E com zoom mais próximo dentro das limitações do iPhone, será que o cenário muda? Ainda assim, a vitória fica para a Samsung. A diferença é que o HDR no Note 20 Ultra acertou mais no balanço de brilho e cores comparando ao S21 Ultra. É normal que Samsung arrume isso com o tempo e futuramente veremos o S21 Ultra evoluir, mas ele fica com nossa medalha de prata aqui. O Zenfone 7 foi de longe o pior nesse cenário, deixando claro que o HDR não ativou quando deveria. O problema do HDR no Zenfone parece afetar apenas a câmera de zoom. Quando usamos a principal, temos o melhor resultado entre os 4 celulares. Podemos ver mais detalhes contra a luz e cores mais equilibradas que os demais. O S21 Ultra, mais uma vez, fica em segundo. Aqui é a Apple que leva a pior, mas o iPhone 12 Pro Max não fica tão atrás do Note 20 Ultra. É curioso ver os celulares da Samsung ficarem nos extremos entre a melhor e a pior foto com HDR. A Samsung sempre se destacou em câmeras ultra-wide, mas
Apple e Asus estão evoluindo e aqui temos vitória para as duas. O iPhone leva a medalha de ouro por ter amplo ângulo de abertura e capturar imagem mais clara. O Zenfone tem lente mais fechada, mas ainda assim sofreu menos com as sombras nas fotos. O S21 Ultra foi um pouco mais equilibrado que o Note 20 Ultra. Fotos ao entardecer também são um desafio para a maioria dos celulares. É aqui onde o aparelho precisa decidir se deve aumentar a exposição para ter fotos mais claras ou partir logo para o modo noturno. O iPhone registrou a imagem mais equilibrada dos quatro, enquanto o Galaxy S21 Ultra vem em segundo. Neste ponto é onde vemos uma evolução comparado ao Note 20 Ultra, que quase ficou empatado em último com o Zenfone. O iPhone levou a melhor em selfie diurna com modo retrato, mas será que o mesmo se repete em locais mais escuros? O modelo da Apple foi o que mais acertou no desfoque, porém, a modelo não saiu tão nítida na foto como aconteceu com a dupla da Samsung. O S21 Ultra leva a melhor, deixando a medalha de prata para o Note 20 Ultra. O Zenfone 7 foi o pior, com a selfie mais escura e o modo retrato mais suave. O modo retrato com a traseira em local escuro, como fica? Aqui a situação se inverte e é o Galaxy Note 20 Ultra o melhor. Isso mostra que o software da Samsung está mais redondo no modelo mais antigo, mas o S21 Ultra vem logo em seguida com a segunda melhor foto. Mais uma vez vemos o Zenfone ser atropelado pelos demais, o que deixa claro que o modelo da Asus sofre quando há pouca luz. E se deixarmos o modo retrato de lado e registrarmos uma foto em local amplo à noite com uma fonte de luz por perto? Aqui é onde o iPhone recupera a liderança e mostra que o modo noturno automático faz diferença. No caso do S21 Ultra, aparece apenas um aviso de que é recomendado ativar o modo noturno, e cabe a você fazer isso. Porém, mesmo desativado, vemos o modelo mais recente da Samsung empatar com o Zenfone e deixar o Note 20 Ultra em último. Em mais uma foto noturna com a nossa modelo e o modo retrato ativado, vemos que Samsung e Apple brigam pela medalha de ouro. O Note 20 Ultra venceu por pouco, mas o iPhone 12 Pro Max vem logo em seguida na segunda posição. O S21 Ultra sofre com nitidez e perda de texturas, mas ainda está muito acima da foto completamente escura do Zenfone. Encerrando o nosso comparativo de fotos, temos o modo noturno ativado em todos os aparelhos. É aqui que a Samsung se destaca e o Note 20 Ultra leva a medalha de ouro, com o S21 Ultra logo atrás na segunda posição. O iPhone exagerou no contraste, enquanto o Zenfone foi o que registrou menos detalhes do cenário. Quem venceu o comparativo de fotos então? Bom, o iPhone mostrou que ainda leva a melhor em muitos cenários, mas acabou sendo os extremos, ou leva a melhor ou acaba ficando em último. Ainda assim, ele se destaca mais que o Note 20 Ultra e supera o rival coreano, como aconteceu em nossos outros comparativos. Porém, a Samsung deu o troco com o S21 Ultra e ele foi o mais equilibrado dos quatro, levando assim nossa vitória em fotos, enquanto o Zenfone 7 fica em último. Podemos então dar a vitória ao S21 Ultra? Bom, calma lá, não é só para a foto que serve a câmera de um celular. Qual deles registra os melhores vídeos? O Zenfone 7 tem uma grande vantagem sobre os demais. Seu conjunto de câmera é giratório, assim você terá melhor qualidade ao filmar com a frontal, além de ter disponível as câmeras ultra-wide e zoom. Todos registram vídeos com ótima qualidade de dia. O iPhone é o único que não filma em 8K e o Zenfone se destaca por entregar maior fluidez nessa resolução. Mas o modelo da Asus é o que mais sofre com estabilização, porém não fica atrás em velocidade do foco. Samsung e Apple ficam empatadas nesse ponto. Com a câmera frontal, vemos a Samsung ainda perder para a Apple, especialmente ao filmar à noite. Mas é notável ver que houve uma evolução do Note 20 Ultra para o S21 Ultra e temos menos ruídos do que no 12 Pro Max. Porém, é aqui onde o Zenfone mais se destaca por usar a câmera traseira. Ele registra os vídeos mais claros e limpos. Se você busca um celular para vlogs, terá um aparelho para filmar em qualquer situação. Já na captura de áudio temos som mais nítido nos dois da Samsung. O Galaxy S21 Ultra e o iPhone 12 Pro Max foram os que mais se destacaram em fotos, com o celular da Samsung sendo o mais versátil. Já em vídeos é onde o Zenfone 7 se destaca por permitir usar o conjunto traseiro para filmar com a frontal e assim temos filmagens melhores que os demais. A câmera da Samsung realmente evoluiu quando vemos que o Note 20 Ultra fica em terceiro em fotos e quarto em vídeos.
Se você busca o celular mais equilibrado, então pode ir de Galaxy S21 Ultra. Ele é bom para registrar fotos de perto e ainda melhor quando é preciso apelar para o seu poderoso zoom. Falta a Samsung ainda afinar o software para explorar todo o potencial do novo sensor, o que deve melhorar ainda mais nos próximos meses. E agora deixamos o espaço aberto para o seu comentário. Qual dos 4 celulares tem o melhor conjunto de câmeras na sua opinião? Lembrando que as imagens podem ser conferidas em alta resolução na pauta em texto acessando o tudocelular.com, link aí abaixo, onde você também encontra as melhores ofertas para todos esses modelos. É só acessar para economizar. Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima!